Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, 1h01. Boa tarde. Boa tarde, quarta-feira, dia 8 de outubro, passando muito rápido, né não? Daqui a 2 dias, dia 10 de outubro, como tá caminhando rápido esse ano, esse mês, como todos os dias a gente fala aqui, né? Então sejam bem-vindos, que você tenha uma tarde super abençoada aí no seu trabalho, ou na sua casa, ou no seu carro, onde quer que você esteja, na rua, na chuva, na fazenda, numa casinha de sapê, ou qualquer lugar onde você esteja no centro da cidade, né, fazendo aquela cesta depois do almoço. Não é sexta, aí é cesta com S mesmo, aquele descansinho, aquele soninho bom depois do almoço que você tem e quer ouvir um pouquinho aqui do Saúde em Foco. Hoje eu vou receber o doutor Fabiano Evangelista, otorrinolaringologista, e ele vai falar sobre a sua atuação, o ramo de atuação em que atua a otorrinolaringologia, né? Especialidade essa aí que cuida do nariz, do ouvido, da garganta, e tem algumas curiosidades aí que talvez você não saiba, que também é o médico otorrino que resolve, que pode ajudar você. Então, vamos lá para o nosso tempo e temperatura. Estamos ao vivo aqui pelo nosso NN Play, nosso canal no YouTube. Entra aí no YouTube, se inscreva, aciona o sininho, dá o joinha, compartilhe no grupo da família. Mas, Pepes, eu quero assistir o programa, mas eu não vou poder, eu tô indo pro trabalho. Não tem problema, o programa fica gravado aqui para você assistir depois. Quero mandar um abraço aqui para o Pita da SMTT. O Pita tá de férias, curtindo as suas férias aí, não perde também um Saúde em Foco. Obrigado, Pita, pela sua audiência de sempre. Todos da SMTT, da Polícia Militar, os que estão aí de plantão, fazendo as ondas na rua da cidade, a Polícia Civil, né, o 7º Grupamento de Bombeiros Militar, o pessoal da Unidade de Emergência do Agreste, todos lá, médicos, paramédicos, maqueiros, motoristas, recepcionistas, assistentes sociais, psicólogos, enfim, todos dos serviços gerais que trabalham ali naquela importante unidade de saúde, né, do Hospital Regional de Arapiraca também, da Clínica Pro Criança, Pediatria 24 horas, a única 24 horas de Arapiraca. Um beijo aqui para Neide que está assistindo a gente aqui. Olá, meu amigo, boa tarde, já estou ligadinha nele, não perco por nada esse programa maravilhoso, é o que ela diz aqui no nosso chat no NN Play. Então, a todo mundo que está ouvindo, você que está no centro da cidade, que está andando de bike, está fazendo sua caminhada, esse não é horário bom não, mas tudo bem, né? Tá tudo certo, não tem nada errado aí. Então, que você seja abençoado, que esse restante de dia seja bacana e que você consiga realizar todos os seus propósitos aí, desempenhando as suas funções. Tá legal? Então tá. Muito bem. Tempo e temperatura agora em Arapiraca, 30 graus, conforme a gente tinha falado ontem, a previsão se cumpre. 30 graus agora em Arapiraca, possibilidade de chuva em 10%. Eu acho que com o calor que está fazendo, não vai chover mesmo, não. Umidade relativa do ar tá baixa, tome água, 48%. E ventos a 16 km por hora. Esse é o clima agora nessa tarde ensolarada de quarta-feira, predominantemente nublado, mas eu não vi isso não. A previsão para amanhã, 28 graus, possibilidade de chuva em 35%, olha aí quem diria. A umidade vai subir para 72% e os ventos a 21 km por hora. Esse é o clima de amanhã, tá? Então, não tem problema não, fica tranquilo. Esse é o tempo que a gente falou para você de hoje e o clima de amanhã também, tá certo? Então, vamos lá. Otorrinolaringologia e sua atuação. Faz, né? Às vezes você acorda, André Pepes, na quarta-feira, que aliás hoje faz 8 dias, ainda tô com esse trem aqui, né? De repente tava tudo bem, você pegou uma gripezinha que achava que não era nada e de repente você fica meio surdo do ouvido esquerdo, como eu tô um pouquinho agora, de vez em quando ele volta, depois ele vai de novo, e aí você vai no otorrino, achando que tem alguma coisa e ele diz, não, André, foi outra coisa.
você está com secreção, a secreção saiu do nariz, foi pro ouvido e fez uma coisa importante aí. Vamos passar aí, passou os remédios, a gente tá tomando. E se você não sabia, gente, essa gripe tem pego muita gente, tá? A nossa cidade, essa é uma virose, mas isso é assunto para o especialista, doutor Fabiano. Boa tarde, amigo, seja bem-vindo. É uma satisfação recebê-lo aqui para falar daquilo que você mais gosta, daquilo que você mais sabe, que é a sua especialidade. E tratar de otorrinolaringologia é tratar de muitas patologias que muitas pessoas podem ter, inclusive as ites, as sinusites, as amidalites e as otites. Boa tarde, amigo. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui, né? Muito obrigado, é uma grande satisfação estar aqui novamente com você, né? Um programa que tem uma audiência, uma participação muito relevante aqui para a Arapiraca e região. E estou muito feliz, né? De estar aqui mais uma vez, já estive outras vezes, né? Graças a Deus o programa só cresce e queria parabenizar você por isso, por transformar esse programa num sucesso hoje, né? Trazendo profissionais aqui de altíssimo gabarito, passando informação de qualidade para a nossa população. Obrigado, amigo. Verdade, a otorrinolaringologia, né? Esse nome grande, trata de diversas condições de saúde, de doença, entendeu? E só reforçando a sua queixa, né? Que o André ele foi acometido por uma complicação que é relativamente comum, tá? Que a gente pega muito em pacientes que apresentam quadros virais, quadros de gripe, resfriados, que é a tal da otite média serosa. Algumas vezes pode evoluir para a otite média aguda também. Então, todas as vezes que a gente tem uma condição de resfriado ou mesmo de gripe, a gente pode até fazer essa diferença depois um pouquinho mais na frente. E você tem muita congestão nasal, essa secreção que obstrui bastante o nariz, ela tem uma facilidade, digamos assim, de evoluir e progredir para o ouvido. Então eu falo para todos os meus pacientes, gripou, congestionou o nariz, uma das primeiras coisas que tem que fazer é lavar o nariz com soro, fazer uma higienização e não assoar sob pressão. Não é? Quando você assoa o nariz sob pressão e ele está muito congestionado, essa secreção pode voltar, não é? Retrogradamente. Existe uma estruturazinha chamada tuba auditiva, é como se fosse um canal que comunica, né? O finalzinho do nariz ali com o ouvido, com a orelha média especificamente, e essa secreção pode ir lá para dentro, né? Levando inclusive bactéria. Então você teve essa condição, está tomando a medicação e normalmente a evolução é assim, tá? Ela demora realmente um pouquinho para esse líquido absorver e fica aquela sensação de abafado no ouvido. Às vezes a audição retorna ao normal, outras vezes ela acaba, né, ocluindo novamente, mas é isso. Perfeito, quero agradecer as palavras. O doutor Fabiano já esteve aqui com a gente várias vezes, né? Quando você fala de sucesso, a gente não pode deixar de citar algumas pessoas. Primeiro, Deus, em primeiro lugar, sempre, né? As pessoas falam assim, qual é o segredo, né? O segredo do sucesso é Ele. Se não for Ele, nada funciona. Então, tudo que acontece na minha vida, o insucesso é meu. O insucesso, a responsabilidade é minha. Mas o sucesso é a Ele, né? Em primeiro lugar. Depois a essa casa, que eu sempre falo aqui, que me ampara há 12 anos. No ano que vem a gente vai para 12 mais 1. E isso é importante. Também é fruto da intervenção de Deus para que a gente esteja aqui. Uma pessoa, uma vez, doutor, falou assim, disse, você não tem noção do trabalho social que o Saúde em Foco faz, André. Exato, André. E eu nunca tinha parado para pensar nisso na realidade, né? Porque na realidade as pessoas falam assim, André, uma consulta no rádio. Semana passada, inclusive na quinta-feira, um dia após que eu tive com você, eu tive com seu colega lá, doutor Vinícius Menezes, reumatologista. Gente finíssima. E fui levar. Excelente profissional. Pois é, um amigo nosso, patrocinador aqui do programa também. E ele estava consultando minha esposa no finalzinho da tarde. E eu estava conversando com a atendente dele e minha esposa conversando com uma senhora
que a dona Rejane, lá de Feira Grande, estava com a sua mãe no consultório do Dr. Vinícius. E aí ela ouviu a minha voz e ela identificou, né? E ela olhou para minha esposa e disse: esse é o rapaz da rádio? Ela disse: é meu esposo. Aí ela disse: olha, eu vim para o Dr. Vinícius por conta do programa. Eu fui para a doutora Laura Fonseca, ginecologista, por conta do programa. Que massa. E fui para a Jane Lino, que é psicóloga, por conta do programa. Já pensou? Aí eu falei, cara, aí a Valéria me falou, disse: olha, André, ouve isso aqui. Então, para um cara como eu, né, que eu não tinha pretensão nenhuma, ouvir o negócio, esse é o maior prêmio que você pode ter. Verdade. Porque a gente não tem ideia de quantas pessoas que a gente está alcançando e como está alcançando, para que as pessoas não façam o errado. Exato. Né? Como eu fiz na quarta-feira passada, desesperado, 18 horas da tarde, 18 horas. Doutor Fabiano, pode me atender, estou surdo do ouvido, acho que entupiu de novo, entendeu? E eu sempre falo aqui, nunca me automediquei. Sim, nunca fiz isso. Importantíssimo. Fui representante, como você sabe, de remédio, sim. tenho acesso, um certo conhecimento daquilo que se pode usar, mas eu não sou médico, eu não tenho CRM. Cuidado, tem notícia rolando aí, né? Negócio do silicone aí, tá? Então, a gente inclusive vai trazer, nós provocamos o Conselho Regional de Medicina já, provavelmente na próxima quarta-feira de hoje a 8, a gente recebe um cirurgião plástico em Arapiraca para falar do uso do silicone. O silicone industrial é crime se for usado em pessoas, tá? Então, só para deixar aqui o alerta, para que você não ache, eu vou fazer ali que é mais baratinho. É verdade. Entendeu? Tem paciente aí, as manchetes estão aí por uso indevido e detalhes, né, gente? Mais uma vez, invasão do ato médico. Só quem pode colocar silicone em pessoas humanas é o médico que tem a CRM. Dentista não pode fazer isso sob nenhuma hipótese, tá? E aqui eu não estou indo de encontro à classe, eu estou indo a favor da lei. Hoje a INN recebeu um profissional, inclusive aqui no nosso Jornal de Manhã, no comando, falando sobre isso. Mas, doutor, vamos lá ao nosso assunto. Vamos lá. Né? Doenças e distúrbios dos ouvidos, nariz, garganta, olha aí, cabeça e pescoço, para você que não sabe. Pensa, se limita ali, nariz, ouvido e garganta, cabeça e pescoço também, como infecções, problemas de audição, surdez, zumbido. Tem gente que tem um zumbido eterno, ou então fica meio tonto. Então, doutor, a otorrino é uma ciência que tem muitos espectros de ação. Exato. E a gente poderia destrinchar, né, a otorrino a partir do nome, né, especificamente. Então, otorrinolaringologia a parte da otorrino, né? Ouvido, né? Ouvido e suas doenças, né? Relacionadas à audição, as infecções de ouvido, né? Como você mesmo falou, as otites, as condições genéticas, né? Das malformações genéticas de ouvido, a parte de rino, que aborda as doenças do nariz, dos seios da face, né? A exemplo disso, temos o desvio de septo, as hipertrofias de corneto, as rinites alérgicas, né, que tem correlação com essas duas estruturas que eu falei, as sinusites, né, tanto agudas quanto crônicas, a parte da laringologia, né, que estuda os problemas relacionados à voz, às cordas vocais, as disfonias, né, digamos assim, os pólipos, os nódulos, os microcistos de cordas vocais, as doenças da laringe relacionadas a câncer, né? O câncer de laringe também são doenças que o otorrino aborda. Eu ainda, na verdade, ainda acrescentaria um pouco de nome a essa definição de otorrinolaringologia, que seria otorrinobucofaringolaringologia, né? Que a gente também estuda a região da boca e faringe ali, né? Mas aí a otorrinolaringologia está de bom tamanho, né? Para a palavra em si. Mas é isso, e a gente tem essa atuação tanto nessas condições, né, que seriam condições clínicas, em sua grande maioria, e também a abordagem bem direta em relação às questões cirúrgicas, né? A gente tem
várias condições cirúrgicas dentro da especialidade que muita gente desconhece, né? Inclusive. A exemplo na parte nasal, né? As correções, né? Dos desvios de septo, das hipertrofias de cornetos, que muita gente chama de carne esponjosa, né? Que é adenoide. Adenoide é outra coisa. A adenoide é outra estrutura, né? A adenoide é um tecido. Isso é uma dúvida muito comum, tá? Vou até tirar agora essa dúvida aqui para quem está assistindo com a gente. É o seguinte, a adenoide é um tecido de defesa do organismo. Todos nós nascemos com adenoide, tá? É um tecido linfóide, assim como as amígdalas também, tá? Então, ao longo da primeira infância, principalmente, esse tecido está mais presente e ele pode se fazer mais sintomático em algumas crianças. E quando esse tecido cresce muito, ele atinge um poder de obstrução nasal significativo, levando essas crianças a apresentarem roncos, né? Muitas vezes a apneia do sono, que é a parada da respiração durante o sono, além de um sono muito agitado, inquieto, né? É o momento que o otorrino deve ser procurado para abordagem normalmente cirúrgica desse tecido. Ele fica numa posição anatômica entre o nariz, o final do nariz e o início da faringe ali, tá? A região que a gente chama de rinofaringe, que é justamente a transição. Já os cornetos nasais, que são outras estruturas que também contribuem para a obstrução nasal, são tecidos intranasais, que eles existem aos pares, tá? Dentro do nariz, nós temos as conchas nasais inferiores, médias e superiores. E isso na cabeça dos pacientes muitas vezes é muito confuso, né? E é importante a gente dizer que o adulto, tá? Em quase sua totalidade, ele não apresenta mais adenoide, mesmo não tendo operado, tá? Porque a adenoide é um tecido que ele involui à medida que crescemos. Então, a partir ali dos seus 8, 9 anos de idade, se a criança não tiver operado, tá? Logicamente, esse tecido vai evoluir. É muito raro você pegar, por exemplo, um adolescente que ainda apresenta uma hipertrofia de adenoide. Um adulto, mais raro ainda, tá? Já os cornetos nasais, não. Os cornetos nasais, eles permanecem, eles são importantes para a fisiologia nasal, né? Realizam ali a parte da filtração do ar, né? E o aquecimento também nasal. Toda a produção do muco, né? Tem correlação com eles. Só que em alguns pacientes, principalmente pacientes alérgicos, extremamente alérgicos, que apresentam rinite alérgica, esses tecidos, esses cornetos, também chamados de turbinas nasais, eles podem crescer, né? Sofrer um processo de hipertrofia. E aí, nesses pacientes, eles causam uma obstrução nasal muito importante. E isso, muitas vezes, é o motivo da confusão entre adenoide e cornetos nasais, porque ambos acabam entupindo o nariz. E aí, nesses momentos, né, a gente tem que abordar o paciente. O tratamento clínico, que muitas vezes resolve, né, boa parte desses pacientes, e os casos que realmente são refratários, que não respondem bem à medicação, a gente acaba conduzindo para a indicação cirúrgica, que seria a redução desses tecidos. Isso dá uma melhoria muito importante de respiração e qualidade de vida para os pacientes. Ok. A Neide diz assim, ó, Tem uma imagem aí, ó, isso, aparecendo. Isso. Ali a gente vê, ó, a cavidade nasal, né? E ali a hipertrofia da adenoide, é justamente ali naquela região, ó, onde o nariz está acabando, né? O nariz acaba e começa a faringe ali. É esse tecido ali, arredondadinho, ó, no final. Então ele obstrui o nariz na porção posterior do nariz. E os cornetos na sua porção anterior, média, intranasal especificamente. A Neide diz assim, eu também fui 3 vezes para o Dr. Vinícius através do programa do meu amigo André Pepes. Levei minha irmã e minha mãe também para o Dr. Vinícius. E aquela doutora gastro, que é a doutora Maiara Mendes, levei minha mãe também através de um programa do meu amigo, que é um sucesso. Obrigado. O Ronaldo, doutor, ele diz, Ronaldo técnico de relógio, o que é que o Ronaldo fala? Uma boa tarde. Otorrino é da audição? É sim, Ronaldo. E ele diz assim, o meu ouvido não piava, olha aí. E já tem 2 meses que tá piando, sem parar, e todos falam que não existe remédio. Ronaldo, provavelmente
né? Você foi acometido dessa virose aí que está acontecendo, essa infecção aí que está acontecendo com muita gente. E todos falam que não existe remédio. Quem pode falar isso é o médico otorrinolaringologista. Convido você a ir lá no Dr. Fabiano Evangelista, tá? No final do programa a gente vai falar aqui os seus locais de atendimento. Só sei que no CMI é dia de segunda-feira pela manhã. Né? Segunda e terça. Segunda e terça pela manhã ele tá ali no CMI, em frente à Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Fátima. Você vai lá e ele vai lhe atender. Você pode ter certeza, meu amigo, você vai ter o diagnóstico que vai ficar bom. Tá bom? Nas terças à tarde na SOS, lá na Domingos Correia. Lá com o doutor Nelson, né? Isso, exato. Ana Paula César diz assim, excelente profissional. O Heraldo Júnior diz assim, melhor otorrino, esse daí é top. Né? Galera toda aqui participando. Obrigado aí, aqui. Galera, vamos participar. Doutor, tem outra coisa também importante que fala-se assim, sono. 72% da população brasileira tem problemas com sono. De insônia, ou não dorme mal, não consegue se concentrar para ter um sono REM, que é o sono que você sonha. Sim. O sono reparador. Exato. E as pessoas às vezes esquecem que quem trata também o sono é o médico otorrinolaringologista. Sim. Nós temos essa abordagem diretamente relacionada ao padrão, né, respiratório do paciente. A questão do sono, ele aborda várias etiologias, né? Os distúrbios do sono, eles são multifatoriais, tá? Então, a gente inclusive pode abordar essa condição até por faixa etárias, né? Mas o otorrino deve ser procurado, tá? Em distúrbios relacionados ao sono, principalmente os distúrbios que são obstrutivos, né? A gente tem o ronco e a apneia do sono, que nós abordamos muito frequentemente no consultório. Isso aí numa condição que pode acometer o adulto, né, especificamente, o mais comumente, mas também em crianças. A gente também tem muito esse distúrbio relacionado a justamente a hipertrofia da adenoide e das amígdalas, né, como falamos aqui. Mas todo paciente precisa procurar um especialista quando aquele sono não está sendo reparador. Os distúrbios de sono, eles desencadeiam outros tipos de patologias, né? Inclusive problemas de ansiedade, problemas de depressão, prejudica o rendimento do trabalho, né? Causando irritabilidade, né? Ansiedade, né? Dificuldade de aprendizado, inclusive, né? Então, o profissional deve ser procurado sim. E nós da otorrinolaringologia fazemos todo o acompanhamento desses pacientes, desde o tratamento clínico inicial até os exames, né, complementares, que seriam as videonasolaringoscopias e também as polissonografias, que são os exames que investigam o sono do paciente, justamente para investigar essa correlação aí entre ronco e apneia do sono. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, vou tomar uma água aqui com o Dr. Fabiano e na volta a gente continua. Não sai daí, você que está aqui no chat do NN Play, pode mandar suas dúvidas para cá, tá? Que ele vai tirar todas as suas dúvidas. O assunto é otorrinolaringologia e sua atuação. E aí você acordou, olha, preste atenção, se você está sentindo isso, eu vou procurar quem? O otorrino. Acordou de manhã, tô meio tonto, e você parece que tem uma sensação de que o tubo de imagem está meio troncho, assim. Você está em pé, mas parece que a imagem está meio inclinada, entendeu? Isso aí é um problema que pode ser chamado de labirintite no popular, né? E esse labirintite vem de um nome, que é um labirinto. Mas não é o labirinto do Minotauro lá na Grécia, não. Ele vai explicar isso depois do intervalo para você e para mim também. Daqui a pouco a gente fala, não sai daí não, vou pro intervalo. Saúde em Foco, na Rádio NN. Com André Pepe. Em outubro.
1h33. Boa tarde. Um abraço aqui para Silvete Barbosa, que diz o seguinte: boa tarde, estamos na escuta. Muito obrigado, Silvete, pela sua audiência. Estou conversando com o Dr. Fabiano Evangelista, ele é otorrinolaringologista, e a gente está falando sobre a atuação da sua especialidade. Doutor, antes do intervalo, a gente falava sobre aquela condição que o paciente ou a paciente acorda e de repente diz: opa, eu tô meio tonto, eu tô meio tonta. Mas a tontura ou tonteira, como a gente chama aqui no Nordeste, sim, inclusive hoje é dia do nordestino, muito feliz em fazer parte disso tudo, né? Hoje é dia do nordestino, então celebre, você é um cara arretado de bom, né? E você é uma cara arretada de boa mesmo, né não? Então, doutor, a gente acorda e a gente fica meio, sente que tá meio tonto. Aí a gente, não, mas é porque eu não dormi direito, não sei o quê, que já é um problema do sono. Mas ao longo do dia, a gente percebe que existe uma desorientação. Não é somente uma tontura, uma tonteira, como a gente fala aqui no Nordeste. Exato. Mas existe uma certa desorientação em relação ao equilíbrio. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que é uma condição também muito comum, que é tratada pelo otorrino, que merece investigação e diagnóstico preciso para que o paciente não fique achando e se medicando com coisas que não foram prescritas nem preconizadas pelo médico ou pela medicina. Exato, André. A tontura, vertigem, tonteira, é um tema, uma condição muito frequente no consultório. E eu vou hoje tirar uma mística, tá, em relação a essa patologia especificamente, que foi até pertinente você citar a questão da labirintite. Então, ao longo dos anos, todos os tipos de tontura, de vertigem, tonteira, passaram a ser catalogados e diagnosticados como labirintite. E a gente sabe, a gente da especialidade, que a labirintite é uma condição bem específica, tá? E seria apenas um dos tipos de vertigens ou de tonturas que acometem os pacientes. Mas ela é um tipo muito específico. E na maioria das vezes os pacientes não estão com essa condição especificamente, é um tipo outro de vertigem. A labirintite especificamente seria, como o próprio nome diz, uma inflamação ou uma infecção especificamente no labirinto. E ela pode acontecer em determinadas condições, como por exemplo infecções bacterianas, infecções virais. E, então assim, é um tipo específico de vertigem. E nós temos outros vários tipos de vertigem que podem acometer os pacientes, tá? E é importante a gente diferenciar isso daí, tá? Existem tonturas relacionadas especificamente ao labirinto. Existe um tipo de tontura chamada VPPB, que é uma tontura que um tipo de vertigem que acomete muitos pacientes, principalmente na faixa etária idosa, que chega muito no consultório, relacionada a um cristalzinho que se desloca e cai lá dentro do labirinto. Dentre outras várias condições que podem levar a vertigem e a tonturas. Distúrbio de pressão, por exemplo, distúrbios relacionados ao diabetes também podem causar tontura. Existem as tonturas metabólicas, né, relacionadas a isso. As condições vasculares também podem levar à condição de tontura. Seriam os acidentes vasculares cerebrais, que até torna-se, na verdade, uma emergência médica, né? Muito paciente, por exemplo, abre um quadro de AVC com tontura, né? E algum déficit motor associado. Então, é muito importante os pacientes estarem orientados em relação a isso e, na presença desses sintomas, procurarem um especialista para uma boa investigação diagnóstica e um tratamento correto. Não se automedicar, porque cada condição ou cada variante de uma patologia relacionada à vertigem pode ter sim um diagnóstico e um tratamento diferente de outro. Uhum. Tá. Tem algumas condições também, doutor Fabiano, que é importante a gente falar e que elas não podem ser ignoradas e que as pessoas acham, entre aspas, normal. Quer ver? Você acordou rouco, tá com rouquidão. Aquela rouquidão, se você não é cantor, nem fez karaokê em casa, né? Não esforçou demais, não teve uma festa, não participou de uma festa, que falou muito, foi para uma palestra, enfim. Uma condição aí é uma condição excepcional. Mas se você não é,
né? Você acordou rouco e percebeu que aquela rouquidão ela não está melhorando. Pelo contrário, entra uma semana, 2 semanas, e você continua rouco. Doutor, uma rouquidão persistente também é um sinal de alerta onde se deve procurar o médico otorrinolaringologista, e por quê? Sim, com certeza. Toda rouquidão, ela tem uma causa. E essa causa deve ser bem investigada. Então, quando o paciente chega com uma história de rouquidão no consultório, a gente sempre tenta colher algumas histórias que são importantes, né? História pregressa de alguma infecção, né? Os vírus são patógenos que agridem muito a região da laringe, causando as laringites, tá? As laringites recorrentes, laringites agudas, que muitas vezes evoluem para a forma crônica. São os principais causadores de rouquidão, né? De forma mais comumente procurada no consultório. Mas toda rouquidão persistente, ela pode sim sinalizar alguma patologia especificamente da laringe. E nós temos diversas patologias que podem, né, cursar com rouquidão, né? A exemplo do pólipo vocal, do cisto vocal, do nódulo vocal. E em condições ainda mais graves, até o próprio câncer de laringe, ele pode inicialmente cursar com sintoma de rouquidão. Então, é o que eu falo para todo paciente tabagista, né? Entrando um pouquinho nessa linha aí do câncer de laringe, que seria uma condição extremamente grave, na verdade, e que, quando diagnosticado precocemente, muda tudo na vida do paciente, né, em relação ao prognóstico. Então, sempre que eu recebo um paciente no consultório que é tabagista, sei lá, mais de 10 anos de cigarro e tal, o paciente às vezes chega com outra queixa que não laringe, né? Às vezes ele vai com uma queixa de ouvido, uma queixa de nariz, e na conversa, na anamnese, a gente percebe a voz do paciente um pouco alterada, rouco, um padrão mais grave. E aí a gente, às vezes o paciente não fala, mas a gente, de tanto atender paciente tabagista, a gente conhece o padrão vocal desses pacientes. Uhum. E aí pergunta, indaga, a senhora é fumante? Aí o paciente, sou fumante e tal. E não são raros, tá? Os momentos que a gente às vezes pega um paciente assim, e ao realizar o exame, né, que é o exame da videolaringoscopia, que a gente realiza no consultório e de pronto já identifica se existe alguma coisa ali alterado na estrutura da laringe, especificamente nas cordas vocais. E não é incomum a gente pegar pacientes assim e, ao realizar esse exame, se deparar muitas vezes com uma lesão já ali, numa condição já de câncer de laringe. Então, o sintoma da rouquidão, da disfonia, sempre que prolongado, ele deve ser investigado. Principalmente em pacientes tabagistas, etilistas. Isso não deve ser negligenciado, porque a questão da sobrevida desses pacientes está diretamente relacionada a um diagnóstico precoce dessa condição. Quando os pacientes chegam num estágio mais avançado, né, de um câncer de laringe, infelizmente o prognóstico é muito reservado. Lógico que é assim, a gente está citando desde condições benignas, né, lógico, até condições mais graves, que seriam condições potencialmente malignas. E graças a Deus, na grande maioria das vezes, os pacientes não fumantes, não etilistas, né, veteranos, as condições, em sua grande maioria, são condições benignas, que a gente tem condições de tratar, ou clinicamente, ou até com microcirurgia de laringe, por exemplo, dos pólipos vocais, dos cistos vocais. Uhum. Doutor, outra condição também é a dificuldade para engolir. As pessoas, dificuldade de deglutição. Você às vezes está comendo alguma coisa e percebe que dá uma travada aqui. Você tem, isso, eu não tinha isso, né? E geralmente, para quem come rápido, isso pode ser um problema. Reveja inclusive seu conceito em relação à alimentação, mastigue direitinho, coma direitinho. Mas tem gente que invariavelmente, às vezes um período da vida pode acontecer. Diz, como a gente fala aqui no bom nordestino, me entalei. Estou me entalando com muita facilidade, André, né? Então, doutor Fabiano, essa dificuldade para engolir ou esse entalar, o que pode significar também?
É muito comum, tá, André, os pacientes nos procurarem com essa queixa, né? A gente chama no meio médico do engasgo, na verdade, né? A disfagia, né? O termo médico seria isso. Que nada mais é do que o engasgo, a dificuldade da deglutição, a sensação de bolo, né? Quando engole. Então existem diversas condições que podem causar esse sintoma, né? Uma das condições que é extremamente frequente, né? Principalmente em pacientes mais jovens, é exatamente o refluxo, tá? O refluxo gastroesofágico, a gente chama também de refluxo faringolaríngeo. Essa condição, ela gera uma inflamação crônica na região da faringolaringe, e essa condição, ela traduz para o paciente uma sensação de engasgo ao deglutir, justamente porque aquela região, ela começa a assumir um padrão inflamatório crônico. Então, como é um órgão tubular, né, e o alimento precisa passar por ali, né, no esforço da deglutição, o paciente passa a apresentar um sintoma que a gente denomina de globus faríngeo, que é justamente essa sensação do engasgo, do entalo, entendeu? Quando deglute. Essa é uma condição frequente. Mas existem outras condições. E algumas condições precisam ser devidamente investigadas, principalmente condições relacionadas ao sistema nervoso central. Algumas doenças neurodegenerativas, inclusive, elas podem iniciar ou abrir o quadro, não é, com sintoma da disfagia. Não só na questão neurológica, mas na questão também reumatológica. Algumas patologias, elas abrem um quadro justamente com o distúrbio da deglutição. Então, todo paciente com disfagia e, por vezes, até aspiração, né? Às vezes o paciente se engasga de fato, né? Interrompe a refeição com tosse, né? Com risco de aspiração do alimento, deve ser investigado, tá? Principalmente pacientes mais idosos, as doenças vasculares encefálicas também, os AVCs, muitas vezes abrem um quadro com perda vocal, com diminuição da força de deglutição, da força dos músculos, né, da laringe, e abrem um quadro com sintoma da disfagia, da dificuldade de deglutir. Uhum. Nós temos alguns exames que são feitos no consultório, a videolaringoscopia é um deles, temos a videolaringoscopia com teste de deglutição, né, um exame que a gente submete o paciente a deglutir os alimentos em suas 3 fases principais, né, o sólido, o pastoso e o líquido, e a gente tenta gravar o momento da deglutição dentro do consultório mesmo. A gente vai oferecendo esses alimentos em sequência ao paciente. Muitas vezes a gente percebe ali toda a dinâmica, né, da deglutição, desde a colocação do alimento na boca, né, e os comandos de deglutir, né, se fica resíduo, se não fica, se o paciente aspira o alimento. Então são exames que a gente usa no dia a dia, e associado ao pessoal da fonoaudiologia e da neurologia, na grande maioria das vezes a gente consegue chegar a um diagnóstico e a um tratamento mais eficaz desses pacientes. Uhum. Outra coisa, doutor, roncos excessivos e sonolência diurna. Você pode achar isso comum, né? Um ronco excessivo, que é aí a questão da apneia do sono, a gente volta lá, e a questão da sonolência diurna. Claro, se você não dormiu bem de noite, você não vai ter um dia péssimo. É por isso que a gente fala que a questão do sono reparador durante a noite é importante. E se você não dormiu bem durante a noite, você vai, ou você pode ficar por aí caindo pelas tabelas. Isso também é um assunto para o otorrino. Exato. A gente tem a síndrome da apneia e hipopneia do sono, né? Uma doença que cursa com diversos sintomas, né, no dia a dia. Ela atrapalha por demais o sono desse paciente. É um paciente que tem um sono muito entrecortado, ele acorda muito durante a noite, e muitas vezes ele tem um ronco, né, lógico, e esse ronco ele é associado e intercalado pela apneia. Então muita gente deve estar se perguntando, poxa, o que é apneia, né? Vamos tentar explicar de forma bem simples. A apneia
nada mais é do que a parada da respiração durante o sono. Então, o que é que acontece? Alguns pacientes apresentam roncos, puramente roncos, e outros pacientes apresentam roncos e apneia, tá? Entendam a apneia, digamos assim, como uma evolução mais grave do ronco, né? Que seria justamente quando você está roncando, em determinado momento a respiração fecha e você fica ali 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos em total apneia, sem respirar literalmente. Então, o cérebro nesse momento, ele é ativado porque o paciente começa a fazer o que a gente chama de hipóxia, né? A saturação de oxigênio no sangue dele começa a cair porque ele parou de respirar. É como se ele estivesse se afogando no seco, literalmente isso. Então o cérebro, ele dá um sinal para despertar você e você acorda no meio da noite, entendeu? Como se estivesse se afogando, literalmente. Então os pacientes falam muito isso pra gente: doutor, eu acordei que parecia que eu estava saindo de uma piscina, já me afogando. Isso aí é o despertar da apneia, né? que é uma condição que pode se tornar extremamente grave em determinados pacientes, principalmente pacientes hipertensos, diabéticos, coronariopatas, pacientes que tenham alguma condição cerebral que possa predispor, por exemplo, a acidentes vasculares cerebrais. Esses pacientes devem ser tratados de forma emergencial, certo? Um paciente nessa condição, né, ele não pode ser submetido a apneias recorrentes durante o sono, porque uma apneia de uma significância grande pode gerar uma reação de hipóxia muito severa que pode culminar, inclusive, com um acidente vascular cerebral, um AVC, pode culminar com um infarto agudo do miocárdio durante o sono. Então, a gente tem um exame chamado polissonografia, tá? O paciente vai à clínica, dorme na clínica, todo monitorizado, e esse exame ele vai monitorizar, mapear o sono do paciente e vai justamente identificar se esse paciente tem apenas ronco, se ele tem apneia e qual o grau dessa apneia. Então a gente gradua em grau apneia leve, apneia moderada e apneia severa. Para você ter ideia, André, tem paciente com apneia severa que chegam a fazer mais de 30 apneias por hora de sono. Então isso é uma condição extremamente grave. Esses pacientes podem ter um acometimento realmente muito grave durante o sono. E o tratamento, na sua grande maioria, lógico, envolve toda uma conjuntura, né? Desde mudança de hábito alimentar, qualidade de vida, controle dessas condições associadas, como diabetes, hipertensão, obesidade, tá? Até o uso do CPAP, que é o melhor tratamento hoje para a apneia do sono que a gente tem. Já algumas cirurgias podem ser utilizadas, certo? Que ajudam bastante. Tem alguns pacientes, por exemplo, que têm obesidade, que têm um tecido amidaliano muito crescido, que facilita muito a questão da apneia também. A gente muitas vezes lança a mão dessa cirurgia, né? Que é a remoção das amígdalas e uma espécie de faringoplastia ali na faringe, que a gente faz essa cirurgia. E também as obstruções nasais importantes, como os desvios de septos, as hipertrofias de corneto, também podem ser corrigidas. Isso melhora a respiração do paciente nasal, diminui o tecido na faringe, melhora muitas vezes a graduação desse paciente em relação ao tipo de apneia. Muitas vezes a gente pega um paciente que está com apneia severa, né? Opera esse paciente, repete a polissonografia, ele sai de um grau severo, vem para um grau moderado. Isso melhora muito a adesão do paciente ao CPAP, né? Porque eu vou precisar dar menos pressão para esse paciente. Então ele tem uma condição de adaptação muito melhor ao aparelho, né? Então é todo um contexto. A apneia do sono é uma doença multifatorial, multissistêmica, envolve vários contextos na vida do paciente, seja suas condições genéticas, seja suas condições ambientais. A predisposição genética é muito importante para a apneia, porque alguém pode perguntar assim: doutor, só o paciente obeso que ronca? Não necessariamente.
Eu tenho pacientes magros que são roncadores, que são usuários de CPAP. Então, existe uma condição genética associada à gênese da apneia, né? A estrutura óssea, facial. Por isso que quando eu pego uma criança lá no consultório, criança com 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, com adenoide severa, hipertrofia amigdaliana também importante, eu sempre falo para os pais, tem que corrigir agora. Se a gente deixar essa criança crescer, respirando pela boca, tendo apneias durante o sono, que é extremamente grave na criança, bem mais grave do que no adulto, essa criança pode ter sequelas futuras quando se tornar adulto, se tornando um adulto roncador. Por quê? Na primeira infância é justamente o período que a gente tem de crescimento adequado dos ossos faciais. Entendeu? Então, um crescimento inadequado dos ossos da face pode transformar uma criança num adulto roncador e num adulto portador de apneia do sono na vida adulta. Então, quando você corrige lá atrás, você devolve uma respiração puramente nasal para essa criança, que é o ideal. Devolve um sono reparador para essa criança, que vai ajudar no crescimento, na alimentação, no aprendizado escolar, entendeu? E no desenvolvimento de forma geral. Então, apneia do sono, ronco, doença extremamente complexa, que merece ser tratada com certeza com prioridade, porque pode deixar sequelas e sequelas graves para os pacientes. Perfeito. Quero mandar um abraço aqui para Alice Samara, que ela diz assim, top. Quero agradecer aqui o Dr. Fabiano Evangelista, otorrinolaringologista, por ter vindo. Espero que a gente continue em outras sequências de outros programas mais específicos, com temas mais específicos, falando, por exemplo, só de sono, qualidade do sono, né? O sono REM, falando de sinusite, falando de otite, de amidalite, desses ites aí que toda a otorrinolaringologia trata, né? Dr. Fabiano atende aqui no CMI na segunda e terça, tá? Você pode marcar pelo 3522-3388, viu, Ronaldo? Marca aí, 3522-3388, lá no CMI, em frente à Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Fátima, e na SOS Otorrino, que fica na rua Domingos Correia, 848, no Ouro Preto, ali pertinho do CCIA. E o telefone WhatsApp é o 99609-2029. Você pode marcar pelo WhatsApp a consulta com o Dr. Fabiano, 99609-2029. Tá? Nesses dois locais aí, doutor, na SOS Otorrino é quarta? Nas terças à tarde. Terças à tarde. Terças à tarde. Ok, terça à tarde na SOS Otorrino e segunda e terça de manhã no CMI. Meu amigo, muito obrigado por ter vindo e até a próxima, se Deus permitir. André, satisfação. Eu que agradeço o convite, né, de grande valia essas informações para a população geral. E parabenizando mais uma vez pelo programa, você realmente é um cara que vem lutando, vem brigando e transformando esse programa num padrão ouro aqui dentro de Arapiraca e região. Parabéns mais uma vez e muito grato pelo convite. Valeu, eu que agradeço. Amanhã eu vou receber a doutora Larissa Fonseca, dermatologista, e o tema, gente, que ela escolheu queda de cabelo nas pacientes com câncer. Imperdível, né? A gente tá no mês aí do Outubro Rosa, né? Mas é importante falar sobre isso também. Então, queda de cabelo nas pacientes com câncer, com a doutora Larissa Fonseca, dermatologista. A todos uma boa tarde. E na sequência vem Carlos Zani. Vai rolar para você 40 minutos de música sem intervalo comercial. Depois as 3 mais saradas da programação do Lembra Dessa. E segue a tarde aí até às 16 com esse cara incrível, tá bom? Um beijo no seu coração. Fiquem todos com Deus. Amanhã a gente volta, se ele permitir, às 13 horas. Tchau. Sempre estou com você, sempre ao seu lado, seja noite ou dia, pra amparar e proteger quem você ama, toda a família. Conte sempre comigo, sou mais que um plano,
Rei, mais que um plano, um ombro amigo.